Oi, pra você, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo, me chamo Amanda e vamos pra mais um React Reis, com participação Marquinhos, Anirap e Shida do Igris. E nossos reis são... Eu não sei quem é esse cara do bigode aqui, foi mal, sinto muito, mas eu não conheço. Temos o Kim Seung-Hwan, o do Flamingo ali, né? E o Sukuna. Show! Vamos ver os nossos reis. O rei do submundo, o rei das maldições, o primeiro imperador da China e esse amigo aqui que eu vou ter que conhecer na música. É o jeito, eu não sei quem é. Vamos lá. Vários pedidos dessa música. Deixa eu lembrar que eu vejo os pedidos pelo Instagram, ok? Então, sem mais enrolação, vamos pro react logo. Ouvi os boatos, as histórias de reis que passaram, que fizeram, que imperaram. Abram caminhos para quem uma nação liderou. Perder o trono é onde estou. Se cê precisa que lute, eu lutarei. Sem desespero, rei chegou. Só pode haver um imperador, reinado só feito em dor. Sei disso, pois sinto a sua. Deus, humanos são mais do que cê pensa. Vejo tanta diferença. Contemple as incutis. Todos aqueles que eram falsos não sabiam que eras um rei. Por isso eu bati meu pé naquela terra. Te unifiquei, bonito só convicção. Como vence o amor, irmão. Mas humanidade cresce de mim. Em ti vejo a constelação. Gritem, saudem o rei onde tudo começou. Se fez início, vem instinto. Não é o imperador. O sopro jogado pra longe se trouxe um ponto fraco em ti vejo uma constelação. Rei do submundo se afora. Mas você não é tudo não. As estrelas que não existem ele pavimentou. Onde existe um povo, eles liderou. Onde passamos sempre haver uma rota do imperador, do imperador. Pois esse caminho que eu trilhei só leva um rei. Ei, pirralhos fracassados, o que vieram fazer aqui? Mas não é parque de diversões pra criançada se divertir. Não bote o nariz onde cê não foi chamado. Chapéu de palha, intrometido pra caralho. Cai do céu, conta de um tolo idiota. Mas não importa, meu pai já tá 7 palmos agora. É que eu não sirvo pra me misturar com inúteis impuros. Meu sangue é puro, o bastante pra liderar esse mundo. Vejam que desfaçar é um paraíso tão lindo. Também com da Flamingo, um rei com gente, um sorriso. Eu sempre mantenho o povo unido. Salvou todos de um rei maldito. Mentiras que até eu acredito. Lá do tempo seu mega arrogante. Lembra do nosso passado distante. Meu irmão eu mesmo matei por ter traído o sangue do seu sangue. Família é mesmo uma merda. Meu próprio pai o coração. Sente falta do meu irmão. Por isso se junta com ele então. Porque o que é que foi? O que é que tem de anormal? Não vê que eu só tô tentando esmagar a cabeça do lá. O mundo é meu, o rei sou eu. Você não entende, entende. O rei mandou então obedeça. Tira o pé da minha frente, frente. Essa cena é muito foda. Lenda se criou sobre o maior imperador. Cuidado onde pisa, pirata tá na corda bamba. O mundo todo é meu e quem não se curvar saiba que há um rei que tudo governa. Onde os olhos tocarem é meu, onde tudo se iniciou. Não se espalham pela terra. Desenho o reino de cordas. As almas cantam por mim e sempre estarão no topo. Seja bronze, prata ou ouro, o poder é meu tesouro. 900 Meu Deus. anos se passaram. Quem é Tanto você? tempo aguardando. O rei voltou. Você poupou. Os Queens, cê não foi inteligente da sua parte. Se tiveram piedade, não teremos. Com esses ordem dada é clara. Destrua seu society até que não reste nada. Uma existência não tinha seus sentidos, não ouvia nem falava. Ou sentia, mas sabia que se as almas clamavam. Suas doenças curadas, sua vida se encurtava, se venera mãe. O meu nome é
voltei pra trazer o terror e o caos. Mero feiticeiro Jujutsu, até que você não é nada mal. Todo gosto foi uma mera distração pra quem passou a noite entediado. Se gabava muito, mas é fraco. Que triste final ao meio cortado. Não há ninguém maior que homem Sukuna. Alguém tão mal e sem piedade alguma. O Jujutsu de verdade eu mostrarei. Se passei em dor e caos, quem se opor a mim não terá um bom final. Rei das maldições, Rei das maldições. Não se curvar, saiba que é um rei que tudo governa. Onde os olhos tocarem minha meta, onde tudo se iniciou. Devas se espalham pela terra. Crescei um reino de As almas cantam por mim. E sempre estar no topo, seja pronto pra dor. O poder meu tesouro. Deixa eu ver só esse refrão de novo. Não se curvar, saiba que é um rei que tudo governa. Onde os olhos tocarem minha meta, onde tudo se iniciou. Devas se espalham pela terra. Crescei um reino de As almas cantam por mim. E sempre estar no topo, seja pronto pra dor. O poder meu tesouro. Entendi. Poxa, vai ficar na frente do Doff. Gente, que bug foi esse, meu Deus? Deixa assim. Ok. Cara, eu acho que eu entendi mais ou menos. Vamos lá. Vamos começar dizendo que todos os cantores arrasaram aqui. Ficou muito bom de escutar. A edição ficou massa. Até a edição das legendas ficou boa. Então, tipo, nossa, ficou uma coisa assim muito... Nossa, encaixou tudo, entendeu? Casou tudo, ficou muito foda. Quanto ao Kim So-hwan, eu terminei de ver há pouco tempo. Record of Ragnarok. E eu gostei muito dele. Só que, verdade seja dita, eu sinto muitíssimo por isso. Eu não vi sentido ele ter vencido. Tipo, eu adorei ele. Eu adorei ele. É um personagem muito foda, incrível. E, assim, é maravilhoso. Eu amei, eu não tenho o que reclamar dele. Só que quando coloca ele e o Hades numa arena, inclusive eu também gostei muito do Hades. Eu achei ele um personagem muito foda. Se pudesse ter algum, tivesse tipo, sei lá, empatou, nenhum dos dois morreu, eu ficaria muitíssimo feliz. Juro, ficaria muito, porque ai, mano, eu não queria a morte de nenhum dos dois. Nenhum. Eu ficava assim. Eu já tinha spoiler que ele ganhava de outros reacts, mas eu fiquei tipo, porra, como ele vai ganhar quando o Hades apareceu? Eu fiquei, não tem como. Porque teve até aquele flashback do Hades que, tipo, ali o Hades me ganhou pra cacete. Que foi a primeira vez que o Poseidon sorriu pra alguém, ou algo do tipo. Que ele meteu lá, falaram, Senhor, os monstros do submundo, assim, se soltaram, estão invadindo lá, tal. E ele disse, fica o exército todo aqui ajudando na invasão de gigantes que eu vou lá. E ele vai sozinho. E derrotou todo mundo e ganhou. E o Poseidon até chega lá, tipo, nervoso, pensando que ia achar ele morto, eu acho. E aí chegou lá, ele tava sentado, e ele ficou tipo, mas você foi muito imprudente fazendo isso. E ele tipo, eu tenho que proteger meus irmãos. E eu fiquei, mano, se ele conseguiu fazer isso, como que ele perdeu? Entendeu? Porque, assim, ao meu ver, as técnicas do
Kim So-hwan eram boas, explicava direitinho o que estava acontecendo, o ponto que ele conseguia ver as estrelas, as constelações e a massa de ar que ele liberava. Só que o Adi já tinha entendido sobre a massa de ar, ele já tinha entendido sobre que ele conseguia ver o ponto central, que seria a estrela. E o Kim So-hwan, ele tinha muita coisa contra ele, porque qualquer ferimento que ele fizesse no Hades aparecia nele também. Então, eu realmente fiquei, nossa, como você ganhou? Mas assim, não reclamo da vitória dele, não falo, ele não devia ter ganhado, acho que devia ter... Não. Porque, como eu já falei, pra mim, os dois saíam vivos dali, os dois ganhavam. Eu vi uma coisa muito bonita, assim, em Record of Ragnarok, porque, tipo, eles tinham uma escalação inicial de quem ia lutar, dos deuses que iam lutar. Aí, quando o Poseidon morreu... Foi lá o Zeus se meteu no meio. O Zeus não, o Hades se meteu no meio, não quis tomar a vez da pessoa lá pra vingar o Poseidon. Aí morreu e o Beelzebub enfiou também, pegou a vez de outra pessoa pra vingar o Hades. E tipo, ficou aquele negócio, sabe? Eu achei muito bonito, pra falar a verdade, eu gostei bastante disso. O Hades, pra mim, ele não teria morrido. Mesmo que perdesse, que ficasse vivo, infelizmente, morrer ou ganhar, né? Mas é foda. Eu realmente não gostei, tipo, fiquei triste com a morte do Hades, mas feliz com a vitória do Kim So-hwan, então vai ficar por isso mesmo. Vamos passar pro próximo, do Flamingo. Do Flamingo, cara, alguém vai me chamar de escrota, certeza. Só que eu consigo compreender ele. Tipo, eu consigo ver motivos pra ele fazer o que ele faz. Porque muita gente fala, Amanda, mas que absurdo você dizer isso. O pai dele era uma pessoa tão boa e não sei o quê. Tá, ele era uma pessoa tão boa, mas era uma pessoa extremamente ingênua, pra falar a verdade. Porque, tipo, de onde que ele pensou que eles seriam bem recebidos pela galera da Terra, sendo que os dragões celestiais são um bando de lixo, todo mundo odeia todos. E tipo, já começou com uma casa menor do que a que eles tinham. Já começou com, cadê os nossos escravos? Cadê a minha roupa de grife? Já começou com isso. Aí acho que no primeiro dia, já que foi fazer uma compra, assim, eu nunca te vi por aqui. Não, é que eu era um teirubito. Mano! Aí a vida do Flamingo, que era perfeita, virou um inferno. E ele era uma criança. Era uma criança que perdeu a mãe, que vivia sendo caçado, que vivia comendo de lixo, que vivia comendo o que desse, rato, que vivia antes numa mansão, só tinha comida boa e passou a fugir, dormir onde dava e comer o lixo que desse pra comer, sempre sendo perseguido, sempre sendo machucado. E ainda teve aquela espécie de tortura de pendurarem ele, o Corazon, o Corazon e o pai com as vendas lá, aquele negócio todo. E tipo, por mais que as intenções do pai fossem boas, não muda o fato de que tudo que aconteceu por causa da decisão dele, por mais boa que tenha sido. Então, tipo, por mais que ele seja uma pessoa boa, que ele não queria aquilo, que ele queria ser uma pessoa normal, que ele não precisava daquele luxo, que ele queria aprender a viver como uma pessoa comum, ainda assim, por esse pensamento, eu acho que muito inocente, ele transformou a vida do Doflamingo num lixo. Literalmente lixo, literalmente, porque ele dormia no lixo, comia no lixo, vivia no lixo. Então, tipo, ele perdeu a mãe também por causa disso, acho que de uma doença, justamente por conta disso tudo, dessa condição de vida. Então, eu acho que ele virar pro pai e falar, a culpa foi sua,
é mais do que justo, infelizmente. Por mais que o cara não tenha feito por ruindade nem nada, mas infelizmente foi isso, a culpa foi do pai dele. Então, não tem o que fazer. Eu consigo entender o motivo do Flamengo fazer tudo isso, porque realmente ele tinha tudo e foi pra o lixo, foi pra nada assim por causa do pai dele. Então eu entendo o ódio dele, eu entendo a raiva dele e tudo isso eu entendo. Próximo, Sukuna. O Sukuna é aquele negócio, né? Desde o iniciozinho você fica, quem é mais forte? E assim, o negócio de Jujutsu é bem dividido, igual um monte de fandom de anime é dividido. Eu acho fulano mais forte. Não, eu acho Beltrano mais forte. Eu não sei. Porque o Sukuna, ele fala lá pro Gojo, né? Logo de cara, você vai ser o primeiro que eu vou matar. Não foi o primeiro, mas tipo, enfim, né? Que ela, da grande batalha lá no final, foi o primeiro. E eu fiquei tipo, pô, como a gente define quem é mais forte? Não sei, porque eu acho que o Sukuna, ele até podia ter mais força, só que a força dele era mais estratégica. Porque ele meio que... Porque o autor, ele já confirmou. Por que o Gojo morreu, autor? Porque ele tava confiante demais. Isso já foi confirmado. Só que, tipo, eu acho que é uma desculpa muito besta pra um personagem que, tipo, era um feiticeiro de nível extremo, muito alto, que pensava e tal, pra fazer as coisas, essas coisas. Tanto durante as lutas, a gente escuta o dublando os pensamentos dele, tipo, quando ele encontra o Diogo, acho que é Diogo, não sei. Pela primeira vez ele fala, um espírito que se comunica com facilidade, talvez um especial que não tenha sido registrado, não sei o que. Parece que ele tem um poder assim engraçado. Então ele pensa. Então eu achei meio paia o autor ter falado que ele morreu porque ele não prestou atenção. Só que ao mesmo tempo eu também compreendo que, tipo, a maior preocupação do Gojo era o Mahoraga. E quando ele conseguiu derrotar o Mahoraga, ficou aquela sensação de tipo, pronto, o pior passou, já tá ganho. E aí o Sukuna ainda tinha aquela outra carta na manga que era o desmantelar, né? Que era uma parte da expansão de domínio dele, que ele conseguia fazer a parte, enfim. Porque o que eu achei paia também? O Gojo é o feiticeiro mais rápido que existe, certo? E quando a gente vê a luta com o... Como é o nome dele? O do raio lá? O Hajime. Quando a gente vê na luta contra o Hajime ele já é extremamente rápido. Eu não sei se fala... Eu não lembro, pra falar a verdade, se fala se ele é mais rápido que o Gojo ou não, mas enfim. Mas no anime fala que o Gojo é o mais rápido. Eu não sei se quando o Hajime apareceu teve alguma menção dele ser mais rápido que o Gojo. Mas ele é extremamente rápido, aí ele consegue assumir aquela forma de eletricidade pura que fica ainda mais rápido, e ele vê o corte vindo. O corte vai fazendo assim. E ele vê, e ele desvia. Aí eu fico pensando, pô, se o corte ele não fazia assim, tipo, vapo, ele fazia assim. Então era pro Gojo ter visto esse corte. Então eu acho que o Sukuna ganha. O Sukuna tinha que ganhar para as outras lutas acontecerem. Mas eu acho que tinha outras formas de fazer isso, porque da forma que ficou meio coisada. Assim, minha opinião a respeito, né? Sobre esse outro cara aqui, que apareceu até o nome, mas eu não sei pronunciar o nome dele. Cadê? Não sei se tem no título, deixa eu ver. Tem, eu acho que tem. Tem não. Mas eu não sei pronunciar o nome desse cara aqui. Apareceu mais de uma vez, eu não sei pronunciar o nome dele. Só que ele é um rei, né? E pelo que eu entendi, ele é o rei das almas de Bleach.
E ele chamou o Ichigo de filho. Só que o pai do Ichigo não era um outro cara que eu até vi num react de Bleach. Só que aí o que eu pensei? Sei lá, o Ichigo tecnicamente ele é uma alma também, né? Então, sei lá, ele é rei das almas e tal, vai que ele se considera pai de todo mundo, não sei. Pode ser algo do tipo. Ele falou da mãe do Ichigo, né? E a mãe do Ichigo, cara, ela era, eu acho que um Shinigami, se não me engano. Ou era o pai? O pai era um Shinigami e a mãe era uma coisa um pouco mais forte. Uma coisa que é mais forte que um Shinigami, mas não chega a ser um Hollow, eu acho. Era uma outra espécie, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas ele falou da mãe dele, tipo, sua mãe é um inútil, não sei o que. Aí que eu fiquei meio que naquela confusão. Tipo, pô, tá falando da mãe dele, será que é pai mesmo e tal? E eu entendi o outro vídeo errado, mas eu não sei muito bem o que falar. Eu só sei que ele apareceu depois de, acho que 900 anos, um negócio assim. Ele voltou e a primeira ordem dele já foi destrua tal lugar. E eu não sei o nome do lugar, tipo, eu sei associar quando é falado. E esse lugar, aparentemente, é onde os Shinigamis vivem. Tipo uma cidade das almas ou alguma coisa assim do tipo. E ele mandou destruir, eu acho. E aí eu fiquei, boy, qual é a dele? Tipo, 900 anos fora, chega e já fala e destrói tudo ali. Eu fiquei, sei lá. E o Ichigo, ele parece ser aquele personagem meio quebrado, que tipo, o outro é muito, muito mais forte que ele, mas ele ganha. E eu acho que ele é estilo Luffy, estilo... sabe, apanha pra ganhar depois. Isso aí é ok, eu gosto. Mas eu não sei se ele... Qual é a dele lutando com o cara. Eu vi que a espada dele quebrou ali. Então deve ter sido uma coisa bem acirrada, não sei. Mas, sei lá, complicado, foda. Mas ele não me pareceu alguém muito amigável. Eu também não gostei do design dele. Tem design de gente ruim. Então... tá, minha opinião a respeito dos 4. Vou acabar o react por aqui. Se você gostou, eu fico feliz. Senão eu não tenho tanto o que fazer, mas é isso. Ficamos por aqui. Beijão. Tchau, tchau pra vocês. Boa noite.